Olá pessoal, professor Chico, mais uma videoaula aqui da biomecânica, biomecânica básica de Susan Hall, no seu livro quinta edição, tá joia? Então mais uma videoaula para a turma da graduação em educação física, tá? Então hoje vamos estar falando sobre o capítulo 4, biomecânica do crescimento e desenvolvimento ósseo, tá? Essa aula, gente, ela é mais uma revisão de uma base anatômica, de repente alguma coisa que vocês já até viram em anatomia, tá? Mas dando uma conotação diferente, uma conotação biomecânica sobre essas forças, né, que agem sobre os ossos e como que há o crescimento e o desenvolvimento ósseo dependendo dessas forças que agem sobre ele, as forças naturais e as forças do exercício físico, tá legal? Então vamos lá. Em geral, né, o osso é composto por carbonato de cálcio e o fosfato de cálcio, que constitui 60 a 70% do peso do osso seco, tá? Esses minerais conferem ao osso sua rigidez. Então, né, principal aí desse comecinho da aula é vocês saberem, né, que ele é composto pelo carbonato de cálcio e o fosfato de cálcio, tá? Isso juntos aí constitui 70%, tá? Esse osso dá esse carbonato de cálcio, esse fosfato de cálcio, dá a ele uma certa rigidez, tá? E o que é essa rigidez? Tá? É a relação entre estresse, né, força por unidade de área, lembra do capítulo 3? Né, estresse mecânico, lembra? Compressão, então a força por unidade de área. E deformação, né, o strain, tá? Deformação é aquilo que ele chama de strain, mas é que a gente chama também de força de cisalhamento. Lembra? Forças paralelas a uma superfície, uma para a direita, outra para a esquerda, tá? Então também a deformação. Relativa em um material submetido a uma carga, equivalente ao estresse dividido pela alteração relativa no formato da estrutura. Tá? Então a rigidez do osso ela é suscetível, ela é maleável às forças que agem sobre ele. Tá? Então, o que é a resistência à compressão? Então, nós vimos, né, que os ossos são resistentes à compressão. Lembra a compressão do capítulo 3? Força, né, as duas forças agindo uma oposta à outra, comprimindo, né, a carga, comprimindo o objeto, comprimindo, né, um disco intervertebral, comprimindo o menisco do joelho. Né, então, são essas cargas de compressão. Capacidade de resistir a forças de pressão ou de esmagamento. Então, os ossos têm essa capacidade, né? Rigidez à tensão, capacidade de resistir a forças de tensão ou de alongamento. Então, lembra a tensão, onde eram direções opostas, tracionando, né, o objeto, então tracionando aqui no caso do osso. Então, ele tem capacidade de resistir ao esmagamento, que a gente chama de compressão também, e resistir à tensão, resistir ao estiramento, tá? Então, o osso tem essas duas capacidades. O que contribui para a rigidez e a resistência à compressão no osso? Os dois componentes principais, o fosfato de cálcio e o carbonato de cálcio. São os dois principais para resistir essa compressão do osso. O que contribui para a flexibilidade e resistência à tração no osso? Tá? Então, o que ajuda ele na tração? Primeiro, o colágeno, que é a proteína que fornece flexibilidade, então por isso que o osso aguenta ser tracionado, né? Então o colágeno é o principal para aguentar o tracionamento. Então, qual é o efeito do envelhecimento sobre o colágeno no osso? Né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente perde, né, colágeno no osso, tá? Então, o colágeno é progressivamente perdido e aumenta a fragilidade do osso com o envelhecimento. Então, com a diminuição do colágeno, nós perdemos um pouco essa capacidade de tração, de resistir à tração, tá? O que mais afeta a força dos ossos? Então, nós temos, né, por exemplo, um teor de água no osso, que compreende de 25 a 30% do peso do osso, tá? E a porosidade do osso, ou a quantidade de volume ósseo, preenchido com os poros e as cavidades. Então, com o envelhecimento ou algumas doenças que acometem os ossos, né, como no caso de osteoporose, osteopenia, né, mais relativo às mulheres, nós temos esse teor de água que é diminuído, né, diminuído de 25% a menos de 30%,
tá? E o aumento da porosidade. Então, quanto mais poroso fica o osso, mais furinhos, né, aparecem no osso, vai aumentar, né, a fragilidade e diminui a força dos ossos, tá? Então, categorias de base do osso quanto à porosidade. Então, nós temos dentro dos ossos, né, na sua estrutura óssea, já diferenças de regiões mais fortes e mais fracas do próprio osso. Então, por exemplo, temos aí uma parte do osso que a gente chama de osso cortical. Então, o osso cortical, tecido conjuntivo compacto, mineralizado, com baixa porosidade, encontrado nas diáfases dos ossos longos. Então, essa parte do osso cortical é onde está mais a base do osso, mais na ponta dos ossos, tá? Próximas às diáfases, né, que faz o crescimento do osso. Então, nesse ponto, ele é mais compacto, ele é mais mineralizado, então tem menos porosidade, tem menos furinhos, né? E mais no seu comprimento, ao que a gente chama de osso trabecular, que é o tecido conjuntivo mineralizado, de baixa compactação e alta porosidade, tá? Encontrado nas regiões mediais dos ossos longos e nas vértebras. Então, no prolongamento desses ossos, na parte mais fina, né, desses ossos, há a parte trabecular, onde é mais poroso, onde tem mais, né, furinhos, tem mais espaços nessa unidade óssea. Tudo bem? Então, olha, uma representação, olha lá, a parte mais da ponta, a parte trabecular, tá? Que é bem, né, composta, bem fechada, tá? Na sua diáfise, né, durante seu comprimento, nós temos mais porosidade, mais furinhos, tá? E depois aqui na sua, né, parte epífise distal, também temos aí a parte trabecular, onde os ossos ficam mais rígidos. Então ele é mais rígido nessas duas pontas e um pouco mais fraco, né, um pouco mais frágil nessa parte do seu comprimento, tá? Então aí a gente vê aqui, ó, né, o osso trabecular firme, né, o cortical firme, aqui bem denso, e o osso trabecular que contém esses furinhos aqui, contém esses espaços. Tudo bem? Então estrutura cortical compacta e trabecular esponjosa. Coloca de uma forma, né, com nomenclatura de esponjosa. O que mais não afetam a porosidade, o que mais não afetam, né, a porosidade do osso? Porque o osso cortical é mais rígido que o osso trabecular, que pode suportar maior estresse, mas menos tensão. Tá vendo? Então lá aquela parte mais firme, mais, né, rígida, ele consegue suportar maior a compressão, mas a tensão ela é mais sensível. Então muitas vezes a gente vê algumas lesões onde o tendão puxa e rebenta uma parte da cabeça do osso em virtude disso, em virtude dessa, né, dessa parte ser mais frágil, essa parte, essa estrutura das pontas ser mais frágeis. Tá legal? Então, por que o osso trabecular é mais esponjoso do que o osso cortical, que pode sofrer mais pressão antes de fraturar? Então, nessa parte trabecular, ela é o contrário. Ela é mais suscetível à tensão, então ela não aguenta muita tensão, por justamente a compressão, né? Porque justamente ela tem mais espaços entre eles, então a compressão, né, o esmagamento, faz uma força maior que pode ocasionar fratura. Tudo bem? Então, como a estrutura do osso afeta a sua força? Os ossos são anisotrópicos, que têm a força e rigidez diferentes, dependendo da direção da carga. Então, como a gente viu, numa unidade óssea, numa estrutura óssea, nós temos pontos diferentes, né, de região óssea. Então, se a força agir em pontos diferentes, podemos ter, né, respostas diferentes dessa força e dessa rigidez óssea. Como que a estrutura do osso afeta a sua força, né? Agora temos uma representação gráfica. Então, aqui, ó, né, o estresse, a fratura. Então, o osso, normalmente, ele aguenta mais a força de compressão, tem uma força, né, um pouco menor, né, de aguentar a região tensão,
tá? E uma força um pouco menor ainda de aguentar a força do cisalhamento, tá? Então ele é mais resistente à compressão do que ao cisalhamento, tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho essa parte bastante anatômica, tá? Que vai ser a relação dos tipos de ossos, tá? Então vamos ver, né, no nosso corpo axial como que nós temos, né, essa relação de tipos de ossos. Então vamos lá. O esqueleto axial ele é composto por crânio, vértebras, externo, costelas do esqueleto apendicular, tá? São os ossos que compõem o corpo, né? O apêndice. Tudo bem? Então essa parte do nosso esqueleto axial. Os ossos curtos, tá? Aproximadamente cúbico, inclui os carpos e tarsos. Então temos os ossos aqui do punho, né? Do carpo da mão, tá legal? Que são os ossos curtos. Ossos planos, tá? São ossos que têm a função de proteger os órgãos e proporcionar superfícies para a inserção de músculos. Incluem as escápulas, externos, costelas, patelas e alguns ossos do crânio. Então a gente tem aqui a representação do externo, representação dos ossos do crânio, a patela. Ó, um pequeno parênteses aqui para a gente observar, uma patela que sofreu uma pequena lesãozinha. Essa lesãozinha que foi, né, aumentando, dessa lesão provocou, né, uma lesão maior e depois todo o comprometimento da patela, tá, gente? Então aí é uma representação aí, né, de um probleminha na patela. Então aqui no caso, como que, né, era a patela, tá joia? Ossos irregulares, então possuem formas diferentes para funções diferentes. Inclui as vértebras, sacro, cóccix e maxilar. Então nós temos aqui a, né, representação desses ossos irregulares. Aqui, né, a região das vértebras, o maxilar, o cóccix, tá? Que representação. Então são ossos considerados irregulares. Tudo bem? Os ossos longos, tá? Eles formam o quadro do esqueleto apendicular. Então inclui o húmero, o rádio, a una, o fêmur, a tíbia e a fíbula. São os ossos longos, né, do nosso corpo. Como os ossos crescem em comprimento, tá? Então, a partir desse, né, desse ponto, nós vamos entender como que a relação de impacto e de força age sobre esse crescimento ósseo. Então, nós temos as epífises ou placas epifisárias, que são os centros de crescimento do osso, onde novas células ósseas são produzidas até a epífise fechar durante o final da adolescência ou início da idade adulta. Então, lá naquelas pontas dos ossos, né, naquela estrutura mais superior, nós temos as placas epifisárias, que estão constantemente produzindo novas células ósseas para poder compor esse osso. Tudo bem? Né? Como os ossos crescem na circunferência. Então, essas novas células ósseas elas vão ajudar tanto a crescer em circunferência quanto em comprimento. Em circunferência primeiro. A camada interna do periósteo, uma membrana dupla, camada abrangendo os ossos, constrói camadas concêntricas de osso novo, em cima dos já existentes de células especializadas, chamadas de osteoblastos. Construir o novo tecido ósseo e os osteoclastos reabsorvem o tecido ósseo. Então, né, a epífise ela produz novas células especializadas que a gente chama de osteoblastos, tá? Isso para construir esse novo tecido ósseo. E os osteoclastos reabsorvem esse tecido, aumentando a circunferência do osso, aumentando, né, a sua rigidez, tá? Como os ossos respondem ao estresse, tá? Então a gente vai dar uma paradinha por aqui, vai fazer essa primeira parte para não ficar esse vídeo muito longo e voltamos aí com a segunda parte, como eles respondem às cargas mecânicas, como que ele aguenta, né, a essas cargas mecânicas, ok? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo.